Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Novamente nos reunimos todo domingo, com a permissão de nosso Deus, para aprender da palavra, uma palavra que nós acreditamos que ela é a verdade. E por isso que a recebemos, a acolhemos, porque sabemos que Deus nos entregou a palavra para poder estudar e praticar. Nós estamos hoje muito agradecidos pelas bênçãos que Deus já nos entregou. Bênçãos que nós sabemos que provém de um Deus de amor, um Deus que constantemente cuida da nossa vida. Eu queria compartilhar um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, está no capítulo 4. Diz que em um momento Jesus tomou o texto do profeta Isaías e começou a ler uma parte dele. Eu quero ler o texto que se encontra em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa última frase é muito importante, talvez para nós pode parecer uma frase simples, mas ela tem uma grande quantidade de informação. Diz assim, quero ler novamente: proclamar o ano aceitável do Senhor. O que significa isso? Nós temos que entender um texto que se encontra no livro de Levítico. No livro de Levítico existe uma lei do Senhor que é chamada da lei do jubileu. É a mesma ideia, é aquilo que Deus está falando aqui, o ano aceitável do Senhor. É a mesma ideia. Em Levítico, esse texto maravilhoso se encontra em capítulo 25, sobre o jubileu. Em que consistia o jubileu? Cada 50 anos, lá em Israel, estamos falando do Antigo Testamento, Deus mandava que toda dívida seja zerada. Todo tipo de escravidão, se por acaso alguma pessoa foi vendida como escravo, ele era liberto. Percebam tudo que acontecia cada 50 anos, nesse jubileu. E outra das coisas, se por acaso alguém tinha vendido sua terra porque faltava dinheiro ou uma situação difícil financeiramente, ele retornava essa terra cada 50 anos. Temos que entender que a terra, naquela época, pertencia à família, não era algo que é meu, é da família. Não somente a minha família atual, é dos meus filhos, meus netos, bisnetos, inclusive as seguintes gerações que ainda não tinham nascido. A terra é muito importante. Então, cada 50 anos acontecia o perdão, um perdão completo. A questão é, por que Deus manda fazer isso? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo de perdoar cada 50 anos? Jesus está dizendo, a partir do texto de Lucas 4, esse primeiro texto que acabamos de ler, que ele é o Deus que nos perdoa todo tipo de dívidas. É ele que veio a proclamar aquilo que era tão esperado. Não é hoje o jubileu, não é cada 50 anos. Hoje é constantemente, através da morte e ressurreição de Cristo, todo ser humano, aquele que acredita que Jesus é o único Deus e Salvador, ele tem o perdão completo de Deus. É isso que está dizendo Jesus. Mas ele faz referência a um texto do Antigo Testamento. Muito interessante. Por quê? Vamos imaginar agora nós. Vamos imaginar. Eu fui a pessoa que emprestei um dinheiro. Emprestei. E cada 50 anos eu tenho que perdoar a dívida. Como ficaria? Eu falaria, não, mas é meu dinheiro, por que eu tenho que perdoar? Ele que me pague, ele se comprometeu. Deus falava, não, perdoa a dívida. Ou talvez eu comprei a terra porque ele estava vendendo, estava necessitado. Comprei, depois de 50 anos, Deus diz, devolve a terra. Do mesmo modo, a escravidão. Comprei um escravo e fala, não, liberta o escravo. Então, a pergunta que surgiria naquela época, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso, com esse acto? Percebeu? E esse é o tema de hoje. O tema de hoje da nossa mensagem é o que eu ganho com isso? Por que eu faço essa pergunta? Porque nós, e agora nesta época é muito marcante, mas antigamente também existia isso, o ser humano faz algo sempre querendo uma troca. O que eu ganho? Ok, eu estarei perdoando a dívida, mas será que eu ganho
em outras coisas, Deus vai dizer, não, só perdoar a dívida. Entrego a terra, ganho, sei lá, minha terra vai a produzir o dobro de colheita. Não, Deus diz, não, é só devolver. Igual do com um escravo. Deus está dizendo algo, não é o que você faz, que porque você faz aquilo, então precisa ser retribuído em dobro, em 3, 4 vezes mais. Não. O propósito do jubileu não é olhar para o que eu faço. O propósito do jubileu é olhar para o que Deus faz. Para mim, para você. Esse é o objetivo dessa lei tão especial e que Jesus proclama e diz que é o ano aceitável do Senhor. Então, Deus, Ele, o dono de todo, Ele o que verdadeiramente tem tudo, Ele que nos está perdoando. Perdoando todo tipo de dívida, todo tipo de ofensa, todo tipo de acto que contradiz a sua santidade. Então, não é tanto o que eu ganho com isso, é o que Deus realmente está fazendo na minha vida. Sabe por que esta questão é tão importante? Porque hoje, em nossa época, e agora falo para nossa época, é muito constante fazer algo para conseguir um benefício. Eu percebo isso. Pode ser até, às vezes, coisa simples, entre aspas, simples, mas eu percebo que as pessoas fazem. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo para poder vocês entender como isso está em todas as áreas da vida. Não somente está aí no mundo, inclusive, infelizmente, também, às vezes, dentro da própria igreja. Quando eu estava, já alguns anos atrás, eu trabalhava aqui no centro de São Paulo, no escritório da nossa denominação, da IPI do Brasil. Trabalhava lá, graças a Deus, foi um trabalho muito bom. Depois de alguns anos, eu senti a necessidade de pastorear. Conversei com Elaine e falei, acho que meu tempo no escritório já foi, preciso voltar na igreja, pastorear, é isso que eu gosto. Ok, então começamos a orar ao Senhor pedindo qual seria essa igreja. Ainda não tínhamos recebido o convite da IPI Rio Pequeno, ainda não. E óbvio, eu não estava assim, com muita pressa, mas estávamos orando, esperando. Aí um pastor, um colega, comentou, olha, em uma cidade, em outro estado, não em São Paulo, em outro estado, aqui do Brasil, em uma cidade, estão precisando de um pastor auxiliar. É uma igreja bem grande, precisam de um pastor auxiliar. Quem sabe você pode ser um dos candidatos. E eu falei, mas eu não conheço o pastor titular dessa igreja. Como me apresento? Olha, estou aqui. Fica meio esquisito. Não, falou este colega. Eu conheço a outro pastor auxiliar dessa igreja. Ele pode te apresentar. Ah, ok, tá bom. Então, eu fiz contato com esse outro pastor auxiliar. E comentei, olha, estou aqui em São Paulo, estou sentindo meu coração pastorear, sei que lá estão precisando de um pastor para trabalhar, um pastor auxiliar. Sim, comentou ele, é verdade. Você poderia me fazer o contato com o pastor principal, porque eu nem conheço ele. Não tem problema, eu faço sim, eu converso, depois você envia seu currículo, envia seus contatos. Não tem problema, eu envio sim, só que eu preciso que você me ajude. Ok. E ele falou, não, eu faço tudo, escreveu no correio eletrônico, tudo. E se dá certo, no caso que me aceitem, se dá certo, então depois marcamos um churrasco. Eu falei, churrasco por quê? Não, você sabe, não? É o favor que te estou fazendo. Percebeu? O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? É a frase da nossa época. O simples contato, ele me ia fazer um contato, mas ele me pediu um churrasco. Aí eu orei ao Senhor e falei, acredito que não é essa a igreja para mim. Não. Graças a Deus que algum tempo depois, algumas semanas, veio o convite da IPI Rio Pequeno e até o dia de hoje estamos aqui. E eu tenho certeza que foi Deus quem me trouxe a minha família aqui nesta amada igreja. Mas o que eu quero te dizer é isso. Uma das frases da nossa época é o que eu ganho com isso. Em todas as áreas está. Dentro da política, dentro do trabalho, às vezes na faculdade, às vezes inclusive entre amigos. Ok. Por quê? Porque eu falo de esta questão. Porque quando olhamos para a questão de Deus, não podemos nos relacionar assim.
Vou dar um exemplo. Se eu falo na igreja ou aqui, neste momento, ou em um estudo bíblico, meus irmãos, é importante dar o dízimo. Deus se agrada disso. E eu acredito que todos vão dizer sim, sim, é verdade. Alguns farão, entregarão seu dízimo ao Senhor, outros não. Mas se eu faço o contrário, óbvio, isso eu nunca farei porque não está escrito na Bíblia. Mas se eu faço o contrário, olha, você precisa entregar seu dízimo ao Senhor e o Senhor vai a dar o triplo. 3 vezes do que você entregou R$ 200, Deus te devolve 600. Aí sim, eu acredito que quase todos se entregariam. Por quê? Porque vem essa ideia. O que eu ganho com isso? O que eu ganho entregando o meu dízimo? Agradar ao Senhor. Ah, não. Eu quero algo. Então, começam essa negociação. Sabes, essa questão é muito, muito errada. Porque aí volto para esse texto de Levítico, do ano do jubileu. Deus deseja que as dívidas sejam perdoadas, que o escravo seja liberto, a terra retorne ao dono original, porque Deus se agrada disso. E porque Deus deseja também que todos tenham por igual aquilo que Deus entregou. É interessante, porque Deus diz assim, já naquela época questionava, ele diz assim, alguns questionarão dizendo, por que eu tenho que libertar o escravo? E o Senhor respondeu, porque vocês também, vocês serão escravos no Egito e eu os libertei. Então, é interessante. Outros perguntam assim, por que eu tenho que devolver a terra se ao final foi eu que comprei com meu dinheiro? E Deus responde, a terra, ela é minha, é de Deus. Fui eu que emprestei a vocês. Vocês não somos donos da terra. Então, é muito lindo esta questão. É muito forte e lindo entender que o que você tem, sua vida, seu dinheiro, força, trabalho, tudo, sua casa, sua família, é do Senhor. É aquilo que está dizendo. E nós temos as bênçãos da nossa vida, tanto espirituais como materiais. Sabe por quê? Porque Deus perdoou todas as nossas dívidas. E Ele nos entregou as bênçãos. Nos entregou algo único. Então, quando olhamos para esta questão, nós não podemos levar esta parte tão absurda, dizer, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Não. Não, ao contrário. Sabe o que temos que dizer? Temos que dizer, que benção poder participar daquilo que lhe agrada ao Senhor. Vou dar um exemplo, outro, mais um exemplo. Este não é verdadeiro, ok? Este não é verdadeiro, mas eu vou criar um exemplo. Imaginemos que o marido chega para casa. Este exemplo é para entender como deve ser nosso relacionamento com Deus de gratidão, de alegria. Olha, vamos imaginar que o marido, pode ser a esposa, mas eu vou fazer um exemplo com o marido. O marido chega a casa e é o dia dos namorados. E o marido chega aí com umas flores, umas rosas bonitas e com chocolate. E chega e diz assim para sua esposa, minha querida esposa, aqui está, pelo dia dos namorados, uma caixinha de chocolate, de bombom e estas rosas lindas, estas flores. Aí a esposa diz, que lindo, como você lembrou de mim? Pois eu lembrei sim. Sabe por quê? Porque se não trago, você depois fica chata comigo. E ficar chata com você, coisa ruim. Por isso que eu entreguei. Por isso que me lembrei de trazer isto. Como você acha que a esposa se sentiria? Se sentiria assim, ai, que lindo, ele se lembrou de mim, porque se não, ficou chata. Obviamente que ela não sentiria amada. Percebeu? Então, do mesmo modo, nós, quando temos algo para fazer a Deus, nunca poderia ir a Deus, me relacionar com Deus, o que eu ganho com isso? Ao contrário, imagina, Deus, estou te entregando o dízimo, falando sobre o dízimo. Porque se não entrego, você me pode castigar. Percebeu? Às vezes as pessoas fazem assim. Não dizem, não falam, mas mostram. Ou às vezes eu enxergo assim a pessoa pegando o seu dinheiro e dizendo, ai, hoje eu vou ter que dar R$ 150 de dízimo. Ai, mas tanta coisa eu poderia fazer com esse dinheiro.
É a mesma ideia. Parece que não, é algo ruim que Deus pediu. Percebeu? Por quê? Porque na minha cabeça continua essa ideia. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Essa é a pergunta que está na minha cabeça. O que eu ganho? O que eu ganho? O que eu ganho eu indo na igreja domingo de manhã, participando do culto, das atividades? O que eu ganho ouvindo a palavra do Senhor? O que eu ganho lendo em este desafio de ler o Novo Testamento, capítulo após capítulo, todos os dias? O que eu ganho? Essa ideia está em nossa cabeça. Nós gostamos de colocar isso. E não podemos nos relacionar assim com Deus. Não podemos. Deus não se agrada. Deus vai dizer assim, não é o que você ganha, é o que eu, como Deus, um Pai de amor, entrego a vocês. Porque eu amo a vocês, eu perdoo as dívidas de todos. E eu desejo que todos tenham a oportunidade. Por isso aquele que estava escravo, novamente liberto, já? A oportunidade da vida. Aquele que não tinha propriedade, volta com suas terras para começar de zero. Aquele que então tinha uma grande dívida para pagar, não, é zerada, porque de novo ele tem a oportunidade de recomeçar sua família, recomeçar com respeito a algum projeto. Percebeu? Então, o que Deus está dizendo com o ano do jubileu, aquele ano que Jesus proclamou como o ano aceitável do Senhor, é as dívidas e todo foi perdoado porque eu te amo. Eu desejo que você comece algo novo. E esse algo novo tem que ser a partir do que o que ele deseja. O que ele deseja. Então, nossa reflexão, nossa maneira de olhar a palavra, nosso modo de olhar para a nossa comunhão com Deus e com a sua igreja, não deve ser como algo que se eu não faço isso, Deus vai ficar chateado. Não, eu faço aquilo porque eu sei que agrada. Eu acredito que você vai lembrar de um texto bíblico. Um texto bíblico que nem preciso dizer onde se encontra, porque você comigo me vai acompanhar. Diz assim o texto. Alegrei-me de quê? De ir na casa do Senhor. Alegrei-me de ir na casa do Senhor. Percebeu? Não é o que eu ganho indo na casa do Senhor. Simplesmente essa comunhão com o Senhor é o que me faz sentir bem. É a comunhão, a presença, é isso que me faz sentir bem. Eu quero concluir esta mensagem não com o que eu ganho com isso. É tudo o oposto, o contrário. O que realmente é verdadeiro na minha vida, na tua vida. E aqui leio o texto do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 4. Eu vou ler e você me acompanha aí nesta leitura. Olha o que fala a palavra do Senhor para tua vida. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Mesmo assim. Essa é a questão, meu irmão. O centro da mensagem não é me alegro dependendo do que eu ganho. Não, não é. Me alegro porque estou na presença de Deus. Pode em minha vida passar circunstâncias das mais variadas. Tanto momentos difíceis como momentos bons. Mas me alegro que a presença de Deus está a meu lado e essa presença me acompanha de dia e de noite. Então, quando eu retiro essa ideia, essa falsa ideia, o que eu ganho com isto? Consigo enxergar, você, todos nós conseguimos enxergar o que realmente Deus está fazendo. O que realmente Deus está fazendo. Então, quando eu levo esse estilo de vida, quando eu levo essa maneira de pensar, então, olho para o que eu tenho. Olha, me alegro com o trabalho que eu tenho. Me alegro com a família que eu tenho. Me alegro com a igreja que eu tenho. Porque através daquilo que Deus já me entregou, poderei cumprir
a vontade que Ele deseja. Não é o que me falta, é o que eu já tenho que levará à transformação. Graças a Deus, que, como o texto de Lucas, capítulo 4 falou, Jesus deu início a esse ano maravilhoso, a essa época maravilhosa, onde o perdão do Senhor está constante em nossas vidas. Deus te abençoe em Cristo Jesus. E lembre, você é muito amado e perdoado por aquele que é dono de tudo. Em Cristo Jesus, Deus te abençoe. Amém.